A Rádio Gazeta toca utilidade e imigração. Envie suas perguntas para a advogada Ingrid Domingues. Reapresentação toda sexta às 10h30 da manhã no Bom Dia América. No ar, imigração, ao vivo, com Cecília Weisberg. E voltamos pro ar. A gente estava fora, mas a gente voltou com tudo, com a nossa live no Facebook. Porque ela já chegou, já estava aqui. A gente vai conversar com a advogada Ingrid Domingues Meconville. Ingrid, tudo bom? Tudo bem, Cecília? Que chuva, hein? Pois é, gente, deu chuva, trovoada aqui, apagou tudo, deu um apagão, voltou, apagou de novo. Mas agora já voltou. Agora a gente conseguiu respirar, voltamos aqui a operar, porque ficou escuro, ficou uma luzinha, olha, uma coisa de louco, mas estamos aqui, nós vencemos. A tempestade não nos pegou. Mas como hoje é dia de imigração, nós vamos falar, estamos cheios de notícia, não? Sim, mais ou menos. Não, assim, mas a gente já tem, mas é o seguinte, antes disso, a gente estava aqui já vendo uns números que eu tô assim, vocês vão ficar bobo quando ela começar a falar. Vão ficar bobo, que a gente tava ali, né? A gente anda dando notícia, porque a gente fala que notícia ruim é um negócio que, pega muito rápido, né? E aí a gente fica pensando só na ruim e esquece da boa. Porque quando a gente fala, teve casos de gente que foi, né, para uma entrevista de imigração, por exemplo, e acabou sendo preso porque tinha lá uma ordem de deportação. Aí é uma pessoa que não passa numa entrevista, quer dizer, aí essas notícias deixam todo mundo preocupado. Mas, diga aí qual é a realidade. Bom, é que a gente, as estatísticas da imigração, elas são publicadas de 4 em 4 meses. Então, por exemplo, eu trouxe aqui uma das petições que a gente mais populares, é a de casamento, aí o adjustment of status, ou então aquela removal of conditions para conseguir o seu green card depois de 2 anos. Para você ter uma ideia, no primeiro quarter de 2018, foram negados somente 4% dos casos, ok? Que é um número muito baixo. Em 2016 foi 6% e 2017 também foi 6%. Outro número interessante é que nós já havíamos conversado, lembra do visto U? Aquele de vítima. Para as pessoas terem uma ideia que é realmente um processo bastante complicado, nos primeiros 4 meses de 2018, a imigração recebeu 14.824 processos, tá? Do visto U. Do visto U. E somente 4.700 foram aprovados. Bem pouco, né? É um número baixo, porque é um visto muito difícil, não é qualquer um que pode conseguir. É uma coisa bem trabalhosa e tem que ser uma coisa muito séria, porque ser vítima de crime não é brincadeira. Claro. Então, às vezes, os números às vezes as notícias que a gente ouve, nem sempre dá para refletir exatamente o que está acontecendo, tá? Porque número é número, número não mente. E então as aprovações estão chegando, mas cada caso é um caso. Então, talvez 10 pessoas tiveram um caso ruim, não quer dizer que 100 não foram aprovados. E a gente estava falando também, como a gente falou, né, do mais comum, que é o de família, né? Uhum. Gente, é muito baixo os que não foram aprovados, não é isso? Foram... Se a gente fez 0,05. 0,5, isso. Uhum. Quer dizer, que esses foram o que não foi o que a gente aprovado. escuta. Quer dizer, dentro do exato. E é justamente aquele que a gente escuta. Fulano que foi lá. Sim, não ninguém. A maioria das pessoas não publicam. Meu caso foi aprovado. Não é uma coisa que. Pode falar com um amigo, né? Mas quando é negado, aí abre a boca pro mundo, né? Então, esses que nós ouvimos mais sobre esses casos, infelizmente. É verdade. Existem casos negados, mas não são aquele número astronômico como as pessoas ficam com medo que seja realmente a realidade. Bom, gente, então vamos às... Tem perguntas? Perguntas, porque hoje a gente tá assim, né, na correria, que atrasou tudo por causa da chuva, aí deu os relâmpagos caíram aqui dentro do estúdio. Mas vamos lá. Gostaria de fazer uma pergunta. Estou nos Estados Unidos no meu 5º mês como turismo.
É isso que eu não entendo, mas vamos lá. E pretendo fazer uma solicitação de extensão de visto para estudante. É possível o Departamento de Imigração aceitar a minha aplicação e nesse espaço de tempo eu não ter problema de ficar legal enquanto aguardo a resposta? E consigo aplicar para a extensão do visto para estudante agora, pois minha I-94 expira em 21/7/2018. Desde já agradeço. Ele tá. Então, na verdade, vai passar de turista para. Ele quer fazer uma mudança de status de B para F. Então, não é uma extensão, né? Não, é mudança de status. Está um pouco tarde. Eu, pessoalmente, não faria. Mas lembre que qualquer mudança, pedido de mudança de status, principalmente de turismo para estudante, várias coisas podem acontecer. Nós já falamos sobre isso. Eles podem negar e negarem daqui a 5 meses, então você fica 5 meses sem saber e quando chega a resposta é retroativo, você está ilegal desde o dia que a sua 94 expirou, ou também acontece que eles não respondem, simplesmente ignoram o pedido. Nossa, tem essa também? Tem, infelizmente tem. Então é um risco você esperar muito tempo para fazer um pedido de mudança, porque estão demorando dar uma resposta quando dão, está bem demorado. E o risco é dessa resposta ser negativa e a sua ilegalidade for retroativa até o dia que você... Quer dizer, a gente não está querendo tirar a esperança das pessoas, não é isso. Eu sou muito realista. Mas é uma realidade. Pode esperar e você pode ser negado e você ficar com o status de que você ficou um tempo ilegal. E podem também, o que eles fazem, às vezes eles aprovam, mas vamos dizer, você entrou 1º de janeiro e o seu I-94 ia expirar 1º de junho, ok? Você pede a sua extensão ou em abril, quando for. Mas 1º de junho vai expirar. Passa. Então, se eles concederem a sua extensão, logicamente você poderia ficar até janeiro do ano que vem. Isso. O que eles fazem às vezes? Eles aprovam no dia 31 de dezembro para não dar tempo de você fazer qualquer outra coisa. Então, você não ficou ilegal o tempo todo, mas você ficou esperando sair uma resposta para talvez fazer, como ele diz, uma outra coisa, mas como a resposta positiva veio um dia antes de já vencer, você não pode fazer nada. Ave Maria, tá aí também, bom, a gente mas vai acontece. dizer que é sacanagem, mas é bem o cheiro, né? Mas acontece, tá aí, então tá aí a dica. Bom, estou com a permanência vencida. Me casei com um brasileiro investidor e que está com processo de EB2. Os advogados dele disseram que posso ser beneficiada por ele, podendo assim ficar novamente em status e sair do país e retornar. Mas ainda assim me sinto insegura. É possível que meu status mude através do visto dele? Bom, se os advogados dele já lhe deram uma resposta, não cabe a mim para ir contra ou dar opinião do que eles falaram. Isso, porque eles já viram o processo. Eles já viram, eu não vi, mas então você siga o conselho do que é possível, advogado. né? Lógico, né? Vamos dizer, já que o advogado disse, né? Bom, vamos lá. Gostaria de saber se quando o noivo dá entrada no visto nos Estados Unidos, a conta dele fica sobre o controle do país? E a noiva tem que pagar uma taxa de $650 para a embaixada? Isso aconteceu com uma amiga. Eu disse a ela para não depositar. Ela não conhece ele pessoalmente. Ele disse que pagou $4.050 no formulário. Isso procede? Se não, como é dada a entrada no visto pelo noivo? O visto de noivo, ele é iniciado nos Estados Unidos e ele conclui no consulado. Existe uma taxa de visto que a noiva teria que pagar no Brasil, mas 4.000, não, esse número não me soa, não. Ela disse que pagou 450 para a embaixada. Eu não sei de cabeça, não sei de cabeça os preços de todas as taxas de visto do consulado, mas o processo ele é iniciado aqui. Existem várias coisas que você tem que provar. Se manda para a imigração. Uma vez que eles aprovem, eles enviam para o consulado. O consulado faz a parte dele e a noiva já vem com o envelope selado para apresentar na entrada aqui da imigração. Uma pergunta, por exemplo, essas taxas, elas são todas, tem lá no site da imigração, não é? É tudo esclarecido. O site de imigração é uma coisa, não, o consulado é outro.
Ok. Então é isso que eu queria Visto só saber. se pega no exterior. Isso. Então, qualquer taxa de visto Você acha no site do consulado. No consulado, no caso da embaixada dos Estados Unidos. Embaixada ou os consulados. É. Processos aqui, mudanças de status ou processos aqui, aí a taxa é com a imigração, você acha isso no site da imigração. E esses sites, tanto um quanto o outro, eles têm várias linguagens, né? Eu acho que tem em português também? Tem. Bom, no Brasil o consulado tem. Sim. O consulado tem. Mesmo americano lá. Sim, sem dúvida. Sem deve dúvida. ter. Tem, não, tem. Então, gente, olha, não é uma coisa tão difícil. Não, com certeza. Não é uma coisa tão difícil, porque já que é visto, né, e ela está no Brasil, pode ser até que ela consiga ver ali as taxas realmente quais são. E está em português. Então, fica aí a dica. Então, vamos lá. Entrei nos Estados Unidos como turista, mas acabei morando lá por 9 anos, sendo 8 ilegais. Mas nunca tive nenhum problema nesse tempo. Tive um filho. Quando ele tinha 3 anos, viemos embora para o Brasil. Fazem 6 anos que estamos no Brasil. E há 2 anos descobri que meu filho tem uma doença rara, progressiva e degenerativa. E o único lugar onde tem uma medicação aprovada e que estabiliza a doença é nos Estados Unidos. Preciso saber como faço para levá-lo aos Estados Unidos para tomar essa medicação. Bom, como você está no Brasil, a melhor opção é você se comunicar com o consulado, porque você está fora daqui, e pleitear a eles e pedir a opinião deles do que você pode fazer, eles sendo americano. Ele tem o direito de vir. Claro. Tá? O problema vai ser como eles vão tratar de emitir algo para a mãe ou para o pai. Mas existem vistos humanitários com casos raros, casos de doenças onde não tem onde o Brasil não tem como medicar, não tem como tratar, mas isso é algo que ela tem que falar com alguém no consulado, e também valeria a pena ela procurar um advogado de imigração. Claro. Bom, gente, nesse caso, né, ainda mais envolvendo doença, realmente é o melhor indicado. Tenho uma dúvida sobre vistos. Estou programando uma viagem para os Estados Unidos. Atualmente tenho visto de turismo. Porém, como vou para uma universidade, terei que tirar o visto J1, Short Term Scholar. Visto de 6 meses para ficar na universidade acompanhando um trabalho de pesquisa da universidade. Porém, tenho interesse em voltar no próximo ano com uma possível oportunidade de realizar um mestrado na mesma universidade em que estou indo. Para o visto J1 Short Term Scholar, eu fico restrito à regra dos 2 anos sem poder voltar ao país com visto J1 Intern ou Student? Depende de como é feito o visto, depende do programa, não tem como responder, sem saber mais informações. E ele mencionou que ele vem com B, mas depois falou que vai ficar com J. Ele tem o de turista, porém ele vai para a universidade e vai tirar o visto J1, Short Term Scholar. Visto ele só pode tirar no exterior. Ele já tem, como ele está falando que tem o de turista, mas vai ter que tirar para ir para a universidade. Ele vai ter que ver, quando ele fizer esse pedido, dependendo de vários fatores, se ele vai ter ou não aquela restrição dos 2 anos. Sem mais dados, não tem como saber. Meu nome é Alex e a minha dúvida consiste no seguinte. Tenho 2 enteadas que nasceram aí nos Estados Unidos. Uma tem 14 e a outra 13 anos de idade. Elas vieram para o Brasil há mais de 10 anos, quando a mãe delas veio. Me casei com a mãe delas há 6 anos atrás e agora elas querem conhecer o país onde elas nasceram. E nós não temos visto. O detalhe é que a mãe delas, quando foi para os Estados Unidos, foi ilegal. A pergunta é, elas podem aplicar para a mãe delas e para mim, que sou padastro? Padrasto. Ele escreveu padastro. Eu li, né? Ok, obrigado. Bom, ele não falou a idade delas, né? Ele falou uma de 14 e outra de 13. Bom, de 14 e 13, a americana não pode, criança não pode fazer nenhuma aplicação para os pais. Só quando for maior de idade. Mas para conseguir o visto é impossível saber, eles vão ter que aplicar no consulado, mas estando lá 6 anos após uma temporada ilegal, as chances é difícil conseguir um visto, não vai ser fácil ela conseguir, ele ou ela. Então, qualquer um dos dois. Bom dia, morei em Miami de 1987 até 1992 e tinha Social Security, não trabalho. Porém, meu visto era L2, tinha uma empresa junto com meu ex-marido em Miami.
e recolhi para a Previdência. Tenho como conseguir esse tempo para minha aposentadoria no Brasil? Como consigo? No Brasil? Porque voltou para o Brasil, né? De 87 a 92. Ela morou. Mas ela trabalhou? Ela disse que não então, trabalhou. Tinha Social Security, não trabalho. Não sei o que esse Social Security não trabalho. Mas o visto era L2 porque tinha uma empresa junto com o ex-marido. Mas não tem e nada recolhi para a Previdência. Não faz sentido. Se você não trabalhou e não trabalhou legalmente, independente do visto que você tinha, a sua aposentadoria vai depender do seu trabalho, de quanto você contribuiu. Se você não contribuiu nada... Ela disse que recolheu para a Previdência aqui, então se ela contribuiu aqui, agora a empresa é uma coisa, agora ela é outra coisa diferente. Teria que saber se ela realmente trabalhou. Ah, tá ok. Então, Rosiana, precisamos de mais detalhes, né? Olá, tirei pela primeira vez meu visto de turista em 2002. Com este visto, visitei os Estados Unidos em 2012 e fiquei por 2 meses. Renovei em 2017 e fiquei por 2 meses novamente, janeiro e fevereiro. Tenho 25 anos e queria retornar em julho para estudar inglês e me apliquei para o visto de estudante, que foi negado. Alegaram eu não ter relações fortes que me mantivessem no Brasil. No entanto, meu visto de turista não foi cancelado e pretendo manter meus planos de viajar em julho. Será que terei problemas na imigração? Devo responder na porta de entrada que já tive um visto negado? Obrigado. Bom, eles vão saber que já teve um visto negado. O problema é que na entrada, eles sabendo que ele já tinha a intenção de vir como estudante, mas negaram e ele resolveu vir de qualquer forma, eles já podem pensar que ele realmente vem para estudar. Ou que vem para ficar, Ou que vem para ficar. Já pode ter abrido. É impossível saber o que vão fazer no aeroporto. A gente é uma roleta ali. Quando você chega no aeroporto, opa, é o você Las Vegas. É o Las Vegas. Chegamos, vamos lá. Façam suas apostas. Olá, tudo bem? Eu, em 2020, estou indo para a Flórida, Miami. Chegando lá, vou entrar com visto de turista. Vou abrir uma empresa prestadora de serviços e que vende produtos da Amazon. Depois vou procurar uma escola para eu poder mudar meu visto para o de estudante ou até iniciar uma faculdade se minhas condições financeiras forem bem. Depois disto, que eu alcançar um capital bom, quero aplicar o visto de investidor EB5 no país. Minha dúvida é o que você acha? Estou pensando certo ou errado? Se é impossível, se eu vou estar fazendo alguma coisa ilegal, e qual a sua sugestão para eu entrar no país e ter minha empresa e alcançar a moradia nos Estados Unidos eternamente? Nossa. Bom, acho que ela colocou a carroça em frente. Né? Ele colocou a carroça em frente, em frente do cavalo. Exato. Se a pessoa está com visto de turismo, já está vindo para cá com a intenção de abrir empresa, de estudar, aí já começou o problema, já tecnicamente é uma violação dos termos do visto. Qual é o caminho certo? Você vir para cá, olhar, ver o que você gostou, alguma oportunidade, ou fazer algum tipo de investimento, procurar um advogado de imigração e ver se o seu investimento é suficiente para o negócio que você quer fazer, voltar ao Brasil, ou se for um tipo de visto que se possa fazer uma mudança de status, fazer aqui e fazer dessa forma. Mas eu acho que a primeira pessoa que ela deve procurar é um advogado de imigração, porque os planos dela estão totalmente fora de ordem. Nossa, dele. Totalmente, né? Vamos lá, tem uma aqui do Francisco aqui na live. Diga que o turista jamais deverá deixar seu visto de permanência vencer. A gente já disse isso um monte de vezes. F1 com dependente, ao aplicar para OPT, garante a estada do dependente também? Bom, primeiro que garante imigração na mesma frase é difícil, né? Garante, principalmente nessa era Trump, é mais difícil ainda. Se for mexicano, então. Não gosto de falar, mas sem mais detalhes é impossível saber que tipo de visto de estudante que ele tem. Se é um visto universitário, se é um visto que inclui todos os dependentes, que tipo de OPT que ele tem, por quanto tempo, teria que saber um pouquinho mais. Ok. Olá, fui para os Estados Unidos em 2001 com visto de turista, ficando 5 meses. Na segunda vez, fiquei 2 anos e meio. Na terceira vez, em 2004, fui deportado devido a ter quebrado a permanência da segunda vez. Em seguida, fui pelo México, ficando até 2006. Tive um probleminha lá
os COPs adulteraram duas coisas que não fiz e fiquei com medo de pagar uma multa muito alta ou ficar preso por uns 6 meses. Não tinha como provar para o juiz, viemos embora. Fiquei devendo corte. Isso já faz 12 anos. Minha pergunta é, será que há alguma possibilidade de conseguir outro visto? Desde já, obrigado. Ele só vai saber se ele tentar. Não tem é outro impossível, jeito, né? mas a única maneira é ele ir no consulado fazer o pedido. Não tem que tentar, fazer o quê? Tudo bem, gasta um dinheirinho, mas tenta, né? É a única maneira de saber. Boa noite, eu tentei regressar aos Estados Unidos e fui deportada com visto cancelado. Eu ainda uso o passaporte com o visto, porque ainda não venceu. Pretendo fazer uma viagem à Europa. Terei algum problema para entrar no continente por causa da folha que consta o visto no passaporte estar rabiscada? No continente da Europa? Deve ser, né? Europeu, ela deve ter. Na Europa não tem nada a ver com os Estados Unidos. Só porque eles vão ver que os Estados Unidos rasurou, não quer dizer que ela... Não tem nada a ver. Você está entrando num país completamente diferente. Europa é Europa. Aqui, verdade. Se tem filho que nasce aqui com alguma deficiência, os pais conseguem legalizar? Não. De cara assim, não. Dependendo do que a criança tem. Se for uma coisa que realmente só pode ser um tratamento aqui. São casos muito individuais, só mesmo sabendo qual é o tipo de caso, qual a doença que a criança tem, quais são as chances de tratamento, essas coisas. Olá, na segunda extensão me pediram evidência. Respondi e veio negado a resposta. Desde quando estou ilegal? Desde o dia que ia expirar quando você pediu. Ok. Se você fez um pedido de extensão e ia expirar 1º de janeiro, tá? E você só recebeu a resposta, como nós acabamos de falar, em maio, você está ilegal desde janeiro. Lá, a que ela respondeu lá deixa eu ver se foi ela mesma, do F1 com dependentes, ela diz o seguinte: vou aplicar para a OPT com meu visto F1, mestrado em Universidade Americana. Tenho minha esposa junto de mim como dependente do meu visto F1. Terei de incluir ela em minha application para o OPT? Não, ela não vai receber o OPT, ela vai receber, ela é acompanhante dele. Isso, se ele tem F1, ela vai continuar com o F2 dela. Ela não vai receber o OPT. Ok. Ele aplica, mas ela continua com o... Exatamente. Ela continua da mesma maneira que o visto foi concedido para ela. Ok. Não tem OPT para ela. Não existe, é só para ele. O OPT é dele. Então tá respondido aí, Lucas, a sua pergunta. Bom, agora já estamos aqui chegando ao fim. A gente teve um pequeno atraso e realmente nosso programa já está acabando. E vocês que deixaram aí, não conseguiram falar, não conseguiram a sua resposta, pode mandar ali o e-mail para o Gazeta. Entra no site do Gazeta, manda lá também as suas perguntas que a gente vai estar respondendo ainda na quarta-feira, não na próxima, na outra, daqui 15 dias, a advogada Ingrid Domingues. Será no dia 20? Será no dia 20, olha lá, já está aqui com o calendário. Dia 20 estamos de volta, não deu tempo dentro da gente falar das últimas notícias, mas a gente promete vai ter mais. Que no dia 20 a gente vai ficar aqui, de dedinhos cruzados para não ficar chovendo, não cair raio aqui dentro do estúdio. Muito obrigada pela sua participação, pessoal do Facebook. Tchau. Muito obrigada aí pela sua companhia. E